Bem-vindos ao trabalho A influência da capacidade de exercício em diferentes desfechos clínicos de pacientes com doenças pulmonares intersticiais. As DPIs representam um conjunto de mais de 150 doenças crônicas associadas a uma inflamação no parênquima pulmonar, envolvendo assim o interstício, preenchimento pulmonar e vias aéreas distais. A maior parte é de origem idiopática, porém algumas é de origem conhecida. Com relação à fisiopatologia da doença, como foi dito, ocorre uma inflamação no parênquima pulmonar, havendo uma gradativamente substituição do tecido pulmonar pelo tecido cicatricial, gerando alterações na hematose. Com isso, há a presença da dispneia, fadiga e baixa tolerância ao exercício, que com o aumento da gravidade da doença, há um agravamento desses sintomas. Muitos dos nossos pacientes apresentam limitações nas suas atividades de vida diária, agravando ainda mais a intolerância ao exercício, devido ao aumento do baixo condicionamento físico, caracterizando assim o ciclo do descondicionamento físico, quando o mesmo está relacionado com o sedentarismo. Isto gera como consequência vários desfechos clínicos para os nossos pacientes, tais como perda de massa muscular, dependência funcional, isolamento social e sintomas de ansiedade e depressão. O objetivo do estudo foi analisar a influência da capacidade de exercício nos diversos desfechos clínicos dos nossos pacientes com DPI. Foi um estudo observacional transversal, o qual foi dividido em dois grupos de acordo com o ponto de corte do teste de caminhada, sendo tal a mediana da distância percorrida pelos pacientes no nosso laboratório, que foi de 461 metros. O grupo 0 apresenta pior capacidade, ou seja, aqueles que andaram abaixo, e o grupo 1, aqueles que apresentaram a melhor capacidade, ou seja, aqueles que andaram acima dessa distância. Foram incluídos os pacientes com diagnóstico de DPI de acordo com a ATS, que apresentam ausência de comorbidades, de 40 a 75 anos, ambos os sexos, e que estão estáveis clinicamente nas últimas 4 semanas, e excluídos aqueles com doenças cardíacas graves ou instáveis, sem condições cognitivas, que apresentam câncer de pulmão ou que estão na lista de espera para transplante pulmonar. Começamos nossos materiais e métodos com o teste base para o nosso estudo, o teste de caminhada de 6 minutos, um teste submáximo que avalia a capacidade de exercício dos nossos pacientes. Para avaliação da função pulmonar, utilizamos um plethysmógrafo corporal, o qual foram retiradas as medidas de VEF1, CVF e TLCO. Agora, com relação aos questionários, utilizamos o Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh para avaliar a qualidade do sono. Para avaliar a sonolência diurna, foi utilizada a escala de Epworth. Para a avaliação da qualidade de vida, foi utilizado um questionário específico para os nossos pacientes com DPIs, o questionário respiratório do Hospital St. George. Para avaliar os sintomas de ansiedade e depressão, foi utilizada a escala hospitalar de ansiedade e depressão. Para avaliar o número de passos andados no dia a dia dos nossos pacientes, foi utilizado o acelerômetro triaxial, o ACT-GRAPH. Para a força muscular global, foi utilizado o nosso hand grip. Força muscular periférica de membro superior e inferior, o dinamômetro portátil, ou seja, a célula de carga, o qual foi avaliado o bíceps e o quadríceps. Na análise estatística foi utilizado o SAS Studios, os dados foram tabulados pelo Excel, o teste Shapiro-Wilk para avaliação da normalidade dos dados e o teste Wilcox para comparação entre os grupos, tendo significância estatística de p menor que 0,05. Na caracterização da amostra temos como resultado um N total de 45 indivíduos, sendo 24 deles andaram a mediana de 385 metros e 21 deles 514 metros. Ambos são sobrepeso e heterogêneos. Em relação às diferenças estatísticas entre os grupos, houve uma diferença estatística na altura, assim como na força muscular global, força muscular periférica de membro inferior, superior, número de passos andados, havendo também uma tendência no domínio atividade do questionário St. George. Temos assim como conclusão que a capacidade de exercício tem um impacto nesses pacientes com DPI, principalmente em relação à força muscular global, periférica de membro superior e inferior, e também que aqueles pacientes que percorrem uma maior distância no teste de caminhada tendem a andar mais no seu dia a dia. E, referente aos outros desfechos clínicos,
não houve uma diferença estatística. Obrigado.